Bem-vindos de volta ao The Board Father. Eu sou o Ben, e neste vídeo vamos aprender a jogar Sonhando com Alice. Bem-vindos ao maravilhoso mundo de Lewis Carroll. Revivam a fantasia de Alice ao seguir o coelho pelo seu buraco, tomar um chá com o chapeleiro, ouçam os conselhos da lagarta de transformação, sigam as direções do gato Cheshire e fujam da rainha que quer cortar suas cabeças. Nesta corrida através do País das Maravilhas, seja o jogador com a maior quantidade de pontos em Sonhando com Alice. Este vídeo foi patrocinado pela Ludoteca BGC de Brasília. Bora lá jogar na Ludoteca, na 315 Sul. Se você se interessou por esse jogo ou gosta de jogos de tabuleiro, por favor confira o link na descrição e divirta-se. Para este vídeo, iremos preparar um jogo para 2 jogadores. Entregue a cada jogador uma carta de personagem, um meeple, 4 cubos, um casulo da lagarta, 10 soldados da rainha, todos em sua cor preferida, 2 cogumelos, um dado de cada cor, uma carta de objetivo virada para baixo e uma carta de desafio da Alice virada para cima. Posicione o meeple de cada jogador no início da trilha do coelho branco e os casulos no início da trilha da lagarta. Embaralhe as cartas do gato Cheshire e abra uma para cada espaço no topo do tabuleiro. Retorne o restante dessas cartas para o tabuleiro. Elas não serão utilizadas nesta partida. Caso as cartas de ponto de vitória e objetivos sejam reveladas, posicione os respectivos baralhos acima delas, virados para baixo. Embaralhe as cartas do chapeleiro e as posicione no espaço do personagem no tabuleiro. Posicione as cartas de desafio da Alice no espaço do personagem no tabuleiro, virado para cima. O jogador mais novo recebe a ficha de primeiro jogador. Agora, você e seus amigos já estão prontos para jogar Sonhando com Alice. Vamos às regras. Uma partida de Sonhando com Alice dura um número indeterminado de rodadas, até que uma das condições de fim do jogo seja atingida. A cada rodada, os jogadores devem rolar os seus dados e posicioná-los nos espaços de personagem correspondente à face rolada em cada dado, independente da cor do dado. Em seguida, os jogadores irão alternar selecionando conjuntos de dado para si, realizando as ações correspondentes aos personagens. Ao selecionar uma face de dado, o jogador coleta todos os dados de uma mesma face. Por exemplo, o jogador roxo pode optar por coletar todos os dados que se encontram na área da rainha. O jogador deve alocar os dados coletados em sua ficha de personagem. Note que cada jogador pode coletar até, no máximo, 6 dados. Portanto, caso um conjunto que possua mais de 6 dados, ou os dados coletados façam com que o jogador ultrapasse o limite de 6 dados, ele deve escolher dados até que atinja seu limite de 6 e deixar o restante na área do personagem. Após o jogador realizar a sua ação, o próximo jogador, à esquerda, toma o seu turno. Cada jogador pode jogar até que complete 6 dados em sua carta de personagem. Depois disso, ele estará fora da rodada. Vejamos as ações em detalhes. Alice. Ao coletar dados deste personagem, o jogador posiciona um de seus cubos na carta de desafio que possui. Posicione um cubo na carta para cada dado de mesma face na área de ação igual ao indicado na carta. Este jogador poderia, por exemplo, coletar este dado em verde, o que permitiria que ele colocasse um de seus cubos
sobre um dos dados verdes demonstrados em sua carta de desafio da Alice. Depois disso, caso o jogador tenha colocado todos os seus cubos sobre a sua carta de desafio da Alice, essa carta foi concluída. Ela deve ser colocada de lado na área de jogo do jogador e ele deve então coletar a próxima carta de desafio do baralho. Caso o jogador ainda possa coletar mais dados e estes estiverem indicados na nova carta, o jogador pode alocar os seus cubos no novo desafio. Chapeleiro. O jogador verifica quantos dados foram coletados neste espaço para determinar a quantidade de cartas do chapeleiro que ele pode comprar. 1 ou 2 dados permitem a compra de uma carta. 3 e 4 dados permitem a compra de 2 cartas. E 5 ou 6 dados permitem a compra de 3 cartas. Cada jogador pode ter no máximo 6 cartas do chapeleiro em sua mão. Descarte o excesso. O jogador somente pode utilizar cartas do chapeleiro em seu turno. Coelho. O jogador avança o seu meeple na trilha do coelho branco uma quantidade de casas igual ao permitido pelas cores dos dados coletados. Dados azuis e pretos permitem ao jogador avançar 2 casas. Dados laranjas e rosas permitem avanço de 3 casas e dados verdes e roxos 4 casas. Gato. O jogador verifica quantos dados foram coletados neste espaço para determinar a quantidade de ações extra que pode realizar. As cores dos dados indicam também quais ações o jogador pode realizar ao executar a ação do gato. As ações são indicadas pelas cartas que foram abertas no preparo do jogo. Por exemplo, o jogador roxo, ao coletar este dado amarelo e este dado vermelho, poderia realizar a ação extra indicada no espaço vermelho e no espaço amarelo. Lagarta. O jogador avança seu marcador na trilha da lagarta uma quantidade de casas igual ao permitido pelas cores dos dados coletados. Dados laranjas, pretos e azuis permitem o avanço de 2 casas. Dados verdes, roxos e rosas permitem ao jogador avançar uma casa. Note que alguns personagens estão indicados ao longo do trilho. Sempre que o jogador parar em ou passar por um espaço destes, ele pode realizar a menor ação daquele personagem. Por exemplo, caso o jogador amarelo colete estes 3 dados que se encontram sobre o espaço da lagarta, ele poderá fazer um avanço de 5 casas. 2 casas pelo dado azul, 2 casas pelo dado amarelo e 1 casa pelo dado vermelho. Este avanço fez com que este jogador passasse por cima do espaço do chapeleiro e por cima do espaço da Alice, fazendo com que ele possa coletar 1 carta do chapeleiro e realizar uma ação da Alice. Neste caso, ele pode marcar um dado qualquer no desafio da Alice de possuir. Rainha. O jogador verifica quantos dados foram coletados neste espaço para determinar a quantidade de guardas da rainha que são adicionados ao tabuleiro. 1 ou 2 dados adicionam um guarda. 3 e 4 dados adicionam 2 guardas. 5 ou 6 dados adicionam 3 guardas. O jogador pode adicionar aquela quantidade de guardas de sua reserva nas regiões do personagem do tabuleiro. O jogador deve selecionar apenas um personagem para receber os seus guardas toda vez que realizar esta ação, não podendo distribuí-los entre outros personagens. Ao final do jogo, o jogador que possui a maior quantidade de guardas em uma determinada região irá receber 4 pontos e o segundo 2 pontos. Outras regras. Toda vez que o jogador coletar exatamente 6 dados em uma única ação, ele pode realizar a habilidade especial de seu personagem. Um jogador pode utilizar um de seus cogumelos para mudar a face de um dado para uma face à sua escolha.
O dado preto não pode ser alvo desta ação. Um jogador pode utilizar um de seus cogumelos para rerolar todos os dados de uma área de personagem, incluindo dados pretos. Um jogador pode utilizar um de seus cogumelos para prevenir a ação de uma carta do chapeleiro usada por outro jogador contra ele. Toda vez que um jogador coletar um dado preto, ele recebe um cogumelo. Note que cada jogador pode ter, no máximo, 2 cogumelos. Fim do jogo. O jogo termina quando um jogador atingir um dos seguintes critérios. Um jogador chega ao final da trilha do coelho. Um jogador chega ao final da trilha da lagarta. Um jogador coloca todos os seus soldados da rainha no tabuleiro. Um jogador completa 5 desafios da Alice. Os jogadores jogam até que a rodada termine. Depois devem somar os pontos. Pontos de vitória na trilha do coelho, pontos de vitória na trilha da lagarta, objetivos concluídos, desafios da Alice completos, cartas de pontos de vitória do gato. O jogador com a maior quantidade de pontos vence a partida. Em caso de empate, o jogador que possuir a maior quantidade de cogumelos vence. Neste vídeo, ensinamos a jogar Sonhando com Alice, por Daniel Alves. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal!